Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando mais um Mensagem de Luz aqui, domingo, hoje, dia 7 de junho de 2026. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Cris Bonato e eu venho aqui há mais de 2 anos, isso mesmo, mais de 2 anos, fazendo vídeos aqui todo domingo. Cris, por que você faz isso? Bom, eu fui inspirada, acho que faz tempo que eu não conto essa história aqui. Eu fui inspirada por um projeto que inicialmente se chamava Casa de Luz, foi idealizado, né? Foi um chamado aí de um dos meus mentores, que é o Bruno Gimenez, que é um empresário, professor, terapeuta, mentor, e é uma pessoa que eu admiro muito. E ele começou então em outubro de 2023, se eu não me engano. 2023, 2024, acho. Isso, acho que outubro de 2024, a fazer o programa Casa de Luz, que eram lives, né, toda de segunda a sexta, às 7h50 da manhã. E aí eu comecei então a assistir esse programa e em dezembro de 2024 eu comecei a fazer os meus vídeos aqui, que eu chamei carinhosamente, inspirada, né, no canal Luz. Eu chamei, no Casa de Luz, eu comecei a chamar Mensagem de Luz. Hoje o Casa de Luz virou o canal Luz, né, por uma outra inspiração que o Bruno teve, mas continua tendo os vídeos postados toda manhã às 7h50 da manhã. Às vezes ao vivo, às vezes gravado, mas enfim. E aí já passaram de 600, 700 episódios. Já passaram de 600 episódios. E aí, inspirada nessas mensagens, e outra coisa que eu não repito aqui também faz tempo, são os princípios que norteiam o Casa de Luz, o movimento Luz e o Mensagem de Luz, né? São 8 princípios. Então, o primeiro princípio é elogio e gratidão, o segundo é oração, o terceiro é conexão, o quarto são conversas saudáveis, o quinto é o capricho, sexto, governança, sétimo, caridade e o oitavo é o estudos. Então, esses são os 8 princípios que norteiam o Casa de Luz, e como eu já falei aqui no canal, seria muito bom, seria excelente se fossem princípios que também norteassem a nossa vida. Então, depois de ter acesso a esse conteúdo e vários outros conteúdos que eu amo estudar, eu adoro aprender. Então, conteúdos de amplitude de consciência, de evolução, são conteúdos que eu busco diariamente na minha vida. E a mim me ajudam muito. Então, sempre que eu posso dar algum conselho para alguém, ou se alguém vem, às vezes, desabafar comigo, eu também sou terapeuta, né? E a gente tem que evitar ser determinista, embora eu sou muito enfática nas coisas que eu digo. Se eu posso dar um conselho para você, estude, se aprofunde, principalmente nas suas dificuldades, se aprofunde principalmente naquilo que te causa dor, né? Então isso pode ser uma dor física, pode ser um trauma, pode ser uma dificuldade de se relacionar com determinada pessoa, algo que você sente relacionado a determinado ambiente, às vezes as tuas crenças limitantes com relação ao dinheiro, por exemplo. Enfim, se eu posso te dar um conselho, se você quiser, né, ouvir, um humilde conselho hoje é: comece por onde dói mais, né? Então eu vou até anotar isso, porque eu gostei dessa frase. Comece por onde dói mais. E olha, onde dói mais em mim hoje é algo que eu tenho estudado há um bom tempo. Eu percebo que eu já melhorei muito, mas eu ainda tenho muito que melhorar. Por quê? Porque não depende só de mim. Depende de outra pessoa também, né? E aí toda vez que essa pessoa faz algo, ela ainda tem o poder de me desestabilizar. Eu ainda dou o poder a ela de me desestabilizar. Mas dura menos. Sabe quando você às vezes se irrita com uma coisa simples, tipo alguém te fechou no trânsito. Aí você vai percebendo que, às vezes, a pessoa te fechou no trânsito, você chegava lá no teu trabalho e falava: poxa, eu tava vindo ali naquela avenida, e daí veio a pessoa e falava, e buzinou, e achou ruim, não sei o que, não sei o que.
Aí chega outro colega de trabalho, você fala, olha, eu cheguei naquela avenida e daí a pessoa me entregou e foi isso que... E você passa o dia inteiro contando aquela história. E toda vez que você conta aquela história, você revive ela. No nosso subconsciente é isso. Toda vez que você conta algo, você revive aquilo. Então eu tenho evitado, digamos, polarizar isso, né? Então acontece alguma coisa, eu recolho, se eu puder desabafar, eu desabafo com uma pessoa só. Eu tento parar de contar aquela história várias vezes. Então antes, por exemplo, acontecia algo, eu passava às vezes o dia todo ruim, dormia mal, acordava mal, passava outro dia ruim e ficava ali 2, 3 dias remoendo aquilo. Às vezes até semanas, dependendo da ocasião. Hoje já não é mais assim. Então eu comemoro essa pequena vitória. Eu comemoro, olha, hoje eu consigo falar depois com a pessoa sem me exaltar. Eu já não sinto mais dor de cabeça quando isso acontece. Eu já não me desestabilizo de não conseguir me concentrar e perder o foco em outras coisas. Então o que eu faço? Eu vou fazer coisas que me energizam. Seja fazer uma hora master, seja ler, seja ouvir uma música e dançar na frente do espelho, seja cozinhar, né? Então, lavar roupa, limpar a casa, sei lá. Eu vou procurar algo que me faça bem, tomar um chá, né? E como que a gente vai aprendendo isso? Quando a gente se aprofunda em nós mesmos, né? Quando a gente estuda, o nosso 8º princípio, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, quando a gente busca em nós mesmos as perguntas e as respostas para aquilo que tanto faz a gente sofrer. Então, se eu pudesse dar um conselho hoje, comece por onde dói mais. Comece por onde dói mais, né? E aí eu vou ler algumas coisas que eu tomei nota de alguns estudos que eu fiz essa semana. E eu gosto muito de observar, né, o comportamento das pessoas. Às vezes quando eu estou em alguns lugares públicos ou quando eu posso estar rodeada de amigos e familiares, eu costumo prestar muita atenção no que as pessoas dizem, né? E às vezes também o que a pessoa fala, se eu conheço a pessoa um pouquinho, eu gosto também de observar se o que ela fala condiz com o que ela faz, né? Isso não é ser futriqueira, fofoqueira, reparadeira, como diz, né? Minha mãe gosta de usar esse termo reparadeira. Mas não, como terapeuta e como uma pessoa estudiosa, né, do grupo dos buscadores, eu gosto muito de observar. E eu gosto muito de perguntar, às vezes, sabe? Mas por que você acha isso? Tá, mas e se tal coisa acontecer e de tal jeito, você vai continuar achando isso? E às vezes as pessoas até se sentem desconfortáveis, porque eu acabo perguntando muito, assim. Mas é o que eu gosto de entender, eu gosto de, talvez, mudar aquele pensamento que eu tinha, né? Às vezes é sobre algo mesmo que eu quero, que eu não sei, e eu quero saber. Porque às vezes, sabe, é igual eu tenho uma família, né? Meu pai e meu irmão, que eles foram criados dentro de caminhão, assim, né? Meu pai, meu irmão, e eu, onde eu trabalho, né, tem caminhões também, mas eu não entendo de muito, assim, eu entendo de uns termos porque eu sou filha de caminhoneira, né? Mas, sou filha de caminhoneiro, mas, assim, de coisa, de mecânica, eu não entendo, entendeu? Então, quando eu escuto uma coisa assim, eu não tenho nada pra falar, eu só escuto. Eu tento aprender alguma coisa com aquilo. E daí, quando eu escuto uma coisa que me desperta curiosidade, eu pergunto, mas no caminhão, tal coisa assim? Não, é que daí no caminhão acontece tá total. Pra eles não, ó, no caminhão é assim, ó. Tipo, né? Pra eles é tão óbvio, porque é do convívio deles, mas não é do meu. Né? Então, quando é algo que eu sei, eu vou falar com mais propriedade daquilo que eu sei. E eles é a mesma coisa. Mas a gente sempre busca aprender, né? E o que eu percebo hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tudo bem também se não concordar, porque, né? Todo mundo tá livre pra isso. Que eu venho falando aqui no canal, né? Que as pessoas estão vendo uma grande ilusão e tudo mais. E não adianta a gente levantar as mãos pro céu e assim, nem Deus vai fazer isso pra você, sabe? Porque, assim, a vida em si, essa encarnação, ela é uma grande oportunidade. Ela é uma grande oportunidade pra gente aprender. Aprender com os nossos erros, aprender com a família que a gente veio, aprender com a nossa trajetória.
E a gente tem oportunidade, toda vez que é nos dado mais um dia, que a gente acorda toda manhã, a gente tem a oportunidade de fazer algo diferente, de fazer algo por nós mesmos. Não só por nós, mas pelos outros também, mas, poxa, pela nossa evolução, pela nossa melhora de qualidade de vida, pela melhora de alguma relação, pela melhora da nossa fluidez, da nossa prosperidade. Então, assim, todo dia a gente tem uma nova oportunidade. E aí a gente tá tão viciado em repetir e não pensar sobre as nossas atitudes que a gente, como eu posso dizer, a gente terceiriza essa responsabilidade de fazer as coisas dar certo, sabe? Então a gente fica numa posição meio que de vítima, de que, poxa, né? Então, dependendo da idade que eu tiver, dependendo do momento de vida que eu tiver, talvez eu vou achar que quem tem que fazer isso por mim são os meus pais. E que eu não tenho nada para fazer, porque eu sei lá, eu tenho 15 anos e o que eu vou fazer por mim? Isso aí quem tem que ver e fazer e resolver isso para mim são meus pais, ou os meus professores, ou o diretor da minha escola, não sei. Ou meu irmão, minha irmã mais velha, e aí a gente já começa a se abster dessa responsabilidade. Com 15 anos, por exemplo, 16, você pode não ser, né, que você possa fazer muitas coisas, mas alguma coisa você já pode fazer, né? Aí a gente cresce um pouco mais, a gente chega nos 18 e com os 18 a gente abre uma janela, né, de carteira de motorista, de independência de viajar sozinho, né, sem responsável, de assumir coisas, né, já que a gente é maior de 18 anos, enfim. A gente tem uma maioridade penal aí também, né, enfim. E aí a gente pensa, não, mas eu ainda tenho 18, então eu ainda preciso que outras pessoas façam para mim. E aí a gente vai ficando mais adulto e a gente sempre vai terceirizando isso. Ah, então é meu chefe, então eu não tenho dinheiro por causa do meu chefe, do meu empregador, do meu trabalho não proporciona o dinheiro suficiente para o que eu quero. E a gente sempre vai achando culpados, né? E a gente se esquece de se responsabilizar. Então a gente sempre procura alguém para culpar e a gente não se responsabiliza. E a gente ergue as mãos pro céu e fala, ai Deus, faz isso pra mim, Deus, ai, abre caminho pra mim, abre não sei o quê. E a gente não tá vendo que todo dia é uma oportunidade da gente aprender, da gente mudar o rumo, da gente começar algo novo. Né? Tudo tem um começo, tudo teve um primeiro passo, tudo teve uma decisão, tudo que a gente vê hoje, né? A lâmpada, a xícara, o celular, a internet, tudo, basicamente tudo para onde a gente olhar, se a gente refletir, cara, que caminho que foi feito até criarem um varão para cortina, onde que começou isso? Quem foi a pessoa que teve uma ideia de pendurar um pedaço de ferro, de pau, em cima da janela e pendurar um tecido e chama disso de cortina? Sei lá, a gente começa a viajar e tudo teve um começo. Sabe? Parece meio que uma viagem, assim, mas é isso mesmo. Tudo teve um começo. Então por que a gente também não pode começar algo novo? Mudar um pensamento, né? Então, assim, vamos começar por onde dói mais? Eu lembrei agora quando eu estava fazendo catequese, né, para minha primeira comunhão, e aí a gente tinha que se confessar. E daí a gente ficava assim, todo mundo lá no banco da igreja, né? Quem que vai? Ficava assim. Aí eu sempre pensava assim, eu vou primeiro, porque quanto mais eu esperava, mais desesperada eu ficava. E eu ficava, meu Deus do céu, senhor, você tem que contar tudo, meu Deus, eu quis falou que tinha que contar tudo. E ficava ali, aflita, você ia lá, rezava, não sei o quê, a catequista falava, pra fila da confissão. E eu ficava aquelas cadeirinhas, aquele coração acelerado, nervoso, suor frio. E aí eu lembro que a minha catequista falou, olha, como a gente entra para confessar, principalmente quando a gente é criança, com muito medo, que a gente nem olha pro padre, e o padre aí chamava a gente pelo nome, né? Pior ainda. Aí, ela sempre falava, quando for começar a contar teus pecados, começa do pior pro mais leve.
Porque a hora que você falar o pior, os outros vai fluir, a coisa vai andar mais rápido. Então, assim, o que você achar pior, você começa. Para de me arrepender dos meus pecados, acho que tem ato da contrição, é isso, gente? Eu não eu sou batizada da católica, mas eu não frequento, já não me considero mais católica, né? Mas eu sou batizada na igreja católica, mas se eu não me engano é ato de contrição. Nem sei, faz anos que eu não me confesso, não é algo que faz mais parte da minha vida. Mas se eu não me engano é isso, que eles tinham que dar uma risadinha lá. Senhor, eu me arrependo pelos meus pecados e prometo por vossa graça nunca mais pecar. Mentira, porque eu vou sair dali pecando, né? Enfim. Mas enfim, chegava lá, ai, eu me arrependo disso, isso. Ufa, passou. Daí depois os outros, ai, briguei com a minha mãe, me arrependo de brigar com a minha mãe. Os outros eram mais leve. Então, seguindo a ordem da confissão, comece por onde dói mais. Comece pelo pior, que daí o resto flui com mais leveza. Por quê? Porque quando a gente, às vezes aquilo que mais dói, geralmente é assim, aquilo que mais dói é o que mais precisa ser ajustado, alinhado. E aí quando a gente alinha aquilo, né, quando a gente alinha aquele ponto, a gente faz com que o resto fique alinhado e flua de uma maneira natural. E aí parece, sabe aqueles novilos de lã, assim, cheio de nó? Parece que quando você faz destrava aquele nó maior, aquilo desenrola, né? Quando a mangueira ali tá toda embolada, a água não tá saindo, tá dobrada, você desfaz aquele nó, a água flui. É a mesma coisa, mesmo como se fosse um nó de uma mangueira. Na hora que a gente desfizer esse nó, né, que geralmente é o nó mais feio ali, que tá mais travando a nossa vida, que é onde dói mais, o resto vai fluir de uma maneira mais natural. Então flui parte financeira, parte profissional, espiritual, emocional, a parte de saúde da gente, tudo vai fluindo, porque a gente não deixa de olhar para a nossa vida, de olhar para os nossos problemas, para os nossos desafios, de uma forma responsável. A gente costuma, é culpa do outro, não tem nada a ver com isso, eu não vou olhar para isso agora, eu não tô com tempo, eu tenho coisa maior para resolver. Mas você não vê que às vezes a raiz de todos os problemas está ali, e a gente está tratando causa, quer dizer, tratando defeito, e não está tratando a causa, né? Então, se você, por exemplo, né, é uma coisa comum de quem tem cabelo comprido, que não é o meu caso. Você tá com, a gente chama aqui em Curitiba de rabicó, né? Mas é o elástico de cabelo. Se você tá com o cabelo preso, com aquele rabicó, aquele elástico bem apertado, né? Bem apertado, aquele rabo de cavalo bem apertado, às vezes com aquele monte de elastiquinho, de tic-tac no cabelo, e às vezes você passa o dia inteiro com aquilo, chega uma hora que a tua cabeça começa a doer. E aí o que você vai fazer? Você pode passar um creme para tentar aliviar, você vai tomar um remédio, você vai fazer uma compressa, você vai pôr o óculos achando que pode ser alguma coisa do sol e tal. Mas a causa disso é o fato do teu cabelo, né? Da tua cabeça tá tendo aquela pressão devido ao cabelo que tá preso forte demais. E aí você tá tratando outras coisas e a causa você não tratou, né? Então, é a mesma coisa se um carro acabar a gasolina, você tem que encher de gasolina de novo o tanque. Não adianta você colocar ar no pneu, colocar água no radiador, colocar isofilme no carro. Ele não vai andar, porque o que ele precisa é combustível. É a mesma coisa que você querer consertar algo que não é aquilo que precisa, né? Então, assim, eu tento trazer os exemplos mais fáceis, acessíveis, sei lá, possível, para que talvez isso fique mais claro, sabe? Mas vamos lá, algumas coisas que eu anotei, né? A vida só te leva para o próximo lugar quando você honra o lugar onde já está. Então, se a gente não for grato, né, que é nosso primeiro princípio aí, elogio e gratidão. Se a gente não honrar, se a gente não for grato pelo que a gente tem no momento, seja pelo carro que você tem, pelo emprego que você tem, né, pelo trabalho, pela casa, pelas pessoas que você tem ao seu redor, por tudo que serve, né, que te serve de alguma forma, dificilmente você vai estar preparado para um próximo nível. Dificilmente esse próximo nível que você tanto quer vai chegar.
porque você não tá sendo capaz de reconhecer as coisas boas, né, e de honrar as coisas boas que você tem nesse momento, né? E quando a gente se alinha, a vida responde. Então lembra que eu falei de ir lá, começar por onde dói mais e tentar desfazer esse nó da mangueira aí, onde está dobrada essa mangueira, para que ela flua e aí a nossa vida possa fluir igual a água dentro da mangueira? Então, é aí quando a gente se alinha, né? E aqui uma frase muito legal que o Bruno fala sempre: a vida cobra do desalinhado o que dá de graça para o alinhado. Quantas vezes a gente olha, nossa, como que aquela pessoa. Nossa, tudo flui, né? A pessoa foi fazer um negócio, deu certo. A pessoa fez um concurso, passou. A pessoa fez tal coisa, foi lá para um lugar, achou uma casa muito barata. Falou que queria trocar de carro, parecia um carro pouco rodado, de um dono só, cheirando a novo, com preço de banana. Nossa, como essa pessoa tem sorte! Olha só, essa pessoa está alinhada. E a vida cobra dos desalinhados, né? Se a gente estiver ali com coisas fora do lugar, ou que ela dá de graça para a pessoa que está alinhada. Então o que tem de diferença? O alinhamento da vida. Aí as coisas fluem igual a água na mangueira que não está com dobra. Ó, flui belezinha, né? E aqui o passado nos ensina, mas não nos define. Quantas vezes a gente está preso na nossa vida com traumas, com dificuldades, com crenças limitantes por conta do nosso passado. Às vezes tem coisas que a gente não lembra e é por isso que é muito importante tratar as coisas com terapia, principalmente a Hora Master, onde a gente trata a causa, trata a raiz, não o efeito, né? Porque às vezes a gente não lembra. Só que a gente fica às vezes com flashes, com algumas memórias do nosso passado, ou a gente guarda uma mágoa de alguém, ou de uma situação, ou um medo muito grande de algo. E isso veio para nos ensinar de alguma forma. Mas isso não pode definir. A gente não pode ficar preso no passado e deixar de ver o presente, né? E ter uma visão melhor, um planejamento melhor para o nosso futuro, né? E a gente sempre aprender para a gente conseguir alcançar coisas maiores. Conforme a gente consegue visualizar algo, a gente consegue realizar, né? Uma vez eu li num livro que tudo que a gente consegue visualizar quer dizer que já é possível que a gente realize. Então tudo começa no nosso pensamento, tudo começa na nossa mente, né? E uma última frase aqui para deixar como reflexão: a gente só escuta com o filtro daquilo que já acreditamos. Então, se eu, Cris, estou aqui trazendo algo muito diferente do que você está acostumado a ouvir, muito diferente do que você foi criado ou do que você pensa, provavelmente você não vai concordar comigo, não vai seguir nada, dica de nada do que eu estou falando, ainda vai me dar uma xingada aí, que essa menina não sabe de nada, e você não vai procurar ver algo diferente daquilo que você já conhece. Isso é complicado, né? A gente vê muito isso em política, a gente vê muito isso nas discussões sociais, com relação ao dinheiro, né? Sempre que vem algum mentor de finanças, fala, olha, você precisa economizar. Ah, mas a pessoa fala isso porque hoje ela é milionária e não sei o que, a pessoa não quer ouvir o que aquele mentor que já passou por várias coisas e chegou num lugar onde todo mundo gostaria de chegar, está dizendo. Por quê? Porque a pessoa ouve aquele conteúdo com o filtro daquilo que ela já acredita. Por isso que é tão difícil mudar. E por isso que não adianta você falar, ai Deus, resolve isso pra mim. Porque nem Deus vai fazer isso por você. Ele já faz muito, 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 muito por nós, por todos nós, todos os dias. Coisa que a gente nem imagina. E Deus faz, né? Tem uma música que eu fiz, que é uma música natalina. E ela diz assim, né? O impossível, o possível é comigo e o impossível é contigo. Somos uma dupla perfeita. Então, se eu posso fazer, por que eu vou deixar nas mãos de Deus? Por que eu vou responsabilizar Deus quando a responsabilidade é minha? E eu vou ficar, ai Deus, o que? Sendo que Deus está aqui, né? Deus está dentro da gente. Mas por que eu vou responsabilizar Deus se Ele me dá todas as possibilidades, condições para que eu mesma realize? Ele está comigo, Ele é presente.
Ele tá aqui comigo, me dando força, dando tudo o que eu preciso. Mas a mão, né? Já acontece essa parábola aqui, a mão que amarra os camelos é minha. É nossa, é sua, é minha. A gente não pode colocar tudo nas mãos de Deus e achar que Ele vai resolver tudo pra gente. Ele já nos dá todos os dias a oportunidade de a gente fazer isso. Ele nos deu, né, o nosso corpo físico, a nossa inteligência, Ele deu todas as oportunidades de aprendizado que a gente teve até hoje, o convívio, a família, o alimento, o trabalho, todas as condições para que a gente possa trilhar esse caminho. Mas ele é nosso. E a gente não vai achar que Deus vai resolver tudo pra gente. E aí achar que a gente não precisa fazer nada. Não é assim, gente, não é assim, né? Não vamos se iludir não, tá bom? Então eu espero que você possa aí abrir o seu filtro, né, e permitir que alguma dessas mensagens, talvez mesmo sendo muito diferente do que você está acostumado a ouvir, mesmo sendo muito diferente do que você costuma pensar, que alguma coisinha do que eu falei nesse vídeo possa virar uma chavinha, ficar aí, ó, igual um pernilonguinho no teu ouvido, para que faça você pensar e repensar e refletir sobre tudo isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo, assista mais de uma vez, compartilhe com pessoas que você gostaria que aprendesse e soubesse que existe esse tipo de conteúdo, né? E deixe seu like aqui no vídeo também, tá bom? Um beijo e até semana que vem.